Olá, pessoal. Homem em Campo. Hoje recebemos dois convidados especiais, dois treinadores da base, do Sub-20, do Santa Cruz e do Náutico. Vamos falar sobre formação, conceitos de jogo, sobre os bastidores do futebol de base. Sejam bem-vindos. Ed Lima, obrigado pela tua presença. Wilson Júnior, prazer imenso estar falando com vocês. Falar de futebol sempre é agradável, né? Ainda mais com duas feras que conhecem tanto de futebol, é sensacional. Grande Wilson Júnior. Boa noite também, Nilson. Prazer estar aqui, Ed. Prazer em conhecê-lo também. Vamos falar bastante de base, de futebol. Muito obrigado pelo convite e vamos destrinchar bastante isso aí. Como vocês definem a característica do Sub-20 do Santa e do Náutico? Começando com você, Ed. A característica do Sub-20 do Santa hoje é uma equipe que a gente já deixa preparada o máximo possível para a gente entregar ao professor Cabo, ao profissional, né? Uma equipe que hoje tem um padrão muito técnico para se jogar. A gente, no dia a dia, tenta passar para esses atletas, Nilson, da importância deles entender que um 20 é profissional, né? Para que quando chegar no patamar do profissional, eles já estejam bem adaptados a isso. No Náutico agora é um novo projeto, né? Um projeto também que nós nos baseamos agora totalmente no modelo do profissional também, que o professor Hélio tem feito em cima. Nós estamos trazendo embaixo também, lógico, com algumas situações que é o que o 20 precisa, preparando também esse atleta para fazer base do elenco. Hoje no elenco do Náutico já tem vários jogadores na base e dar sequência, principalmente essa metodologia que nós estamos trazendo do profissional para a base. Esse é um projeto novo, né, que nós começamos aí fazem 35 dias aí e nesse agora estamos colocando em prática, que é um modelo mesmo que o Náutico vai tentar adaptar as categorias de base dentro do que nós achamos que é o correto para a formação do clube. E já existe uma forma de jogar que já é a marca do Santa e do Náutico com o trabalho de vocês? É importante quando você chega a um clube de massa, né, com o Náutico, Santa, você entenda um pouco da história, né, para que o torcedor deguste, vamos dizer assim, daquilo que está sendo preparado na base. Né? Quando eu cheguei no Santa, eu tive esse cuidado, Nilson, de entender o que é Santa, entender o que o torcedor gosta, qual a equipe que o Santa, que o torcedor gosta de ver o Santa. E em cima disso, né, uma equipe agressiva, uma equipe que joga no campo do adversário. Esse é um modelo que eu gosto muito, né, principalmente quando joga em casa, você ter todas as ações e mostrar para o torcedor que ali existe um time que representa verdadeiramente. Então, se o torcedor for ver o Santa Cruz Sub-20 jogar, ele já vai perceber essa marca aí do Santa Cruz. Isso é uma ênfase que eu coloco todos os dias, para que entendam o que é Santa Cruz. E quando eu cheguei, todo ano, tem jogadores novos, eu faço questão de passar a história do clube para cada jogador, para que eles entendam. E aí eu pego a história do time de 99, o time de 2011, 2010, 2011 até 2016, para eles que eles vejam que a base é importante dentro do processo do clube e o DNA do clube é a base. Então eu deixo bem específico para os atletas essa importância do clube e base. Wilson, e o Náutico já tem essa marca também com o seu trabalho? Eu sei que você está há pouco tempo à frente do Sub-20, mas já conseguiu trazer essa marca. O torcedor do Náutico, se for ver o Náutico jogar, ele vai perceber essa marca, essa identidade do jogado do seu time? Hoje já sim, por mais que pouco tempo, Nilson, a gente está conseguindo, porque, como o Ed disse, hoje o torcedor do Náutico não consegue ver um time como é o profissional, né? Um time impressionante, um time que, independente de onde joga, vai propor jogo, um time que joga no modelo de linha alta, é um time que provoca o erro no adversário. Então é isso que nós estamos fazendo embaixo também, já estamos conseguindo colocar essa mentalidade nos atletas, né? Os atletas também já vinham trabalhando bem também com o Thiago, e nós pegamos essa sequência dessa herança do Thiago e trouxemos esse modelo que está no profissional, que nós achamos que é o que o torcedor gosta também, né? Time envolvente, e estamos conseguindo fazer isso. Os atletas da base têm se adaptado bem. Temos vários já no profissionais que estão descendo, e isso ajuda muito, porque eles já trabalham assim.
e você acaba tendo mais facilidade para colocar isso para os outros que os atletas que estão, né? Mas está sendo bem legal, desafiador você conseguir passar isso para os atletas e ver o desenvolvimento dentro do campo, com muita correção. A gente tem feito muito isso e tem dado resultado. A gente já está colhendo bastante frutos desse trabalho. Como eu disse, é um começo. O clube está implantando uma nova metodologia em todos os sentidos e custa um pouco, mas pelo curto período a gente está colhendo bastante fruto já. Eu acho interessante essa ideia dessa interação do profissional com Muito a base, bom mesmo. porque encurta bastante essa distância do atleta sair da categoria para sair do sub-20 para ir treinar no profissional. Então, como o modelo é o mesmo, então ele já chega mais identificado, tem menos dificuldade de adaptação. A gente está lá no Náutico, essa integração está sendo muito grande, né? O Dudu já faz isso na comissão do Hélio, que hoje ele é o coordenador, né? Ele já fazia essa transição e hoje os atletas estão sempre passando em cima, estão sempre trabalhando em cima, mesmo os que já estão. Hoje a gente acho que temos 10 vindo da base e 7 com idade de sub-20. Mas alguns atletas estão sempre integrados, conforme o professor Hélio e o professor Guilherme requisita. A gente está fazendo essa integração para eles verem que é legal. Eles estão vendo que o trabalho lá embaixo, lógico, cada treinamento é um treinamento, você sabe disso, não existe engessar, mas existe o mesmo cada modelo. Treinador tem a sua ideia, claro, o seu modelo. mas assim, a estratégia é diferente, mas enfim, o modelo é o mesmo. Então quando eles chegam para treinar em cima e vê que as exigências são as mesmas, tanto física, porque a gente também tem umas métricas físicas a ser batida, e como a do modelo de jogo, ele falou, opa, o cara não tá falando besteira lá embaixo, realmente o processo é o mesmo, né? E isso vem me ajudando muito nesse sentido, a força que essa integração mesmo de estar todos os dias na comissão e passando isso para os atletas tem ajudado muito, né? E lógico, por mais que o modelo é o mesmo, Nilson, sabe que na base você tem que fazer algumas coisas individuais, setoriais, né? Para aprimoramento. Isso aí a gente tem trabalhado muito, fazendo dias específicos, realmente como era da nossa época, técnico mesmo. Nós trouxemos isso de volta através de audiovisualização, o atleta se vê, depois a gente trazer para o individual, mas bem técnico mesmo, e eles começaram já a se adaptar a esse trabalho. Até porque o fato do modelo ser igual não quer dizer que o trabalho vai ser o mesmo ou será engessado, porque cada treinador tem a sua e cada jogador tem sua característica também, né? E os jogadores têm características diferentes. Exatamente. Então, o modelo pode ser o mesmo, mas há as variações dentro do modelo, né, que vão fazer o importante que o Wilson colocou, eu também sou treinador do 17. E eu pego o jogador do 17 e 15 dias fica comigo no 20. Perfeito. E aí eu vou rodando para eles entenderem também. A gente tem feito isso lá no profissional o 17 também. E 20 e profissional, cada um tem uma característica, algo importante. Lá no Santos, Ed, tem essa integração do profissional com a base, está tendo essa rotatividade? A gente, graças a Deus, Wilson, Nilson, a gente entregou bastante jogadores, dentro de 1 ano e meio mais ou menos, foi mais de 20 jogadores contrato, subiram profissional. Né? Hoje a gente está com 6 ou 7 jogadores no profissional que desce para jogar no 20. Então tem essa conversa, né? O professor às vezes orienta também, tal jogador tenta trabalhar assim e tal, porque modelo de cima, né, para o jogador chegar lá não está totalmente desadaptado à função. Né? Mas existe essa integração com o Gabriel Cabo, né, com o Fábio Cortes, que está também agora junto conosco, faz essa integração, que é auxiliar da casa. Então a gente tem dialogado bastante nesse sentido, para que realmente haja um controle para que o atleta chegue lá em cima já preparado. Eu acho que o 20, a gente estava falando muito de modelo, tal, até para as pessoas entenderem que as estratégias são diferentes, né? O modelo vai seguir sempre igual, nós não mudamos algumas coisas que é feito com o professor Hélio, o professor Guilherme, nós não mudamos, só que as estratégias são diferentes, não importa que sistema que nós vamos jogar, ou como o professor não vai jogar, mas a estratégia vai ser sempre a mesma. E por que isso? Porque nós entendemos que, lógico, o 20 é um jogador que pode ser negociado? Pode, mas é muito mais difícil o 20 ser negociado, então a gente tem que preparar para jogar primeiro no clube. Exatamente. Porque hoje você tem mais negociação do 17, do 16, que é o mercado que as grandes equipes com mais valor financeiro vai fazer. Então o 20, o que nós pensamos? Que o 20 é feito para jogar
no clube. Sustentar o profissional. Porque você diminui folha salarial muito e você consegue revelar Tem e ao um mesmo ativo, tempo né, e no o ativo profissional. do clube jogando, daqui a pouco você vai ter venda no clube, né? O último jogo contra o jogo da fase, nós tínhamos 10 jogadores formados em casa. Né? Nem contando com o Auremir que voltou, que também era da base. Estou dizendo assim, 10 jogadores. É bastante para uma Série C. Que é difícil, né? É importante, né? É, o professor lançou o Dudu com 16 anos, assim como lançou outros jogadores aí que estão tendo oportunidade. Então nós entendemos, desde o presidente a todos nós que fizemos parte desse novo projeto, que o 20 é para jogar em casa, né? A gente fala assim, claro, se acontecer alguma venda, ótimo. Mas o foco maior é 17 e o 15 para fazer isso. E o 20 nós estamos realmente preparando os atletas para o ano que vem ter mais atletas ainda no elenco. Importante, importantíssimo. E quando a gente fala de sub-20, né? Alguns clubes já colocam jogadores com 17, 16 anos no sub-20 para tentar também vender, né? Mas quando você pensa que você tem que diminuir uma folha salarial e esse jogador tem que realmente subir e entregar tecnicamente lá em cima, é muito importante, que ajuda no processo no todo, né? Qual é a principal diferença para vocês de treinar jogador da base e do profissional? Vou falar por mim, Nilson. Esse ano fez 10 anos que eu já parei de jogar e já virei treinador, né? E fui meio que eu até brinco, já sabia o que eu queria mesmo no final de carreira, já sabia o que eu queria, já estava me preparando, mas eu já fui sair de um clube e já fui para outro ser treinador profissional. E eu fiquei 9 anos sendo treinador profissional, sempre com equipes profissionais, graças a Deus nunca todo ano trabalhando, não fiquei parado, mas sempre no mesmo mercado ali em São Paulo, né? Fiz A1, fiz A2, estava ali e eu tinha resolvido que eu queria sair um pouco da bolha mesmo, fazer o contrário. Porque eu achei que me fez muita falta de não ter sido auxiliar ou ter pegado 20, ou um 17, enfim, achei que me fez alguns momentos essa falta, eu achava que eu tinha que meio que, não um passo atrás, mas entender esse processo. E eu nunca tinha trabalhado o 20, e para mim está sendo não era meu projeto treinar o sub-20. Mas como foi essa situação de integração, e conversando muito até com o Hélio e com o professor Guilherme, eu achei que ia ser bem legal. E está sendo assim desafiador, porque eu nunca tinha feito isso. Porque até a fala é outra, o jeito é outro, a metodologia de entendimento é outra, entendeu? Então, assim, você saber tirar deles, para mim, está sendo um desafio muito grande, muito grande. Muito grande, mas eu sim está sendo recompensador de outras maneiras e para eles também está sendo legal, porque eles estão pegando um outro tipo de treinador, né? Então mais assim, experiência, mais experiência, que fez o caminho ao contrário, né? Que está sendo, como eu disse, estou aprendendo muito com eles e então assim, o que eu acho assim, desde você manter mais o foco deles é diferente, o foco deles é outro. Eu digo, quando eles têm folga, eles voltam igual a gente voltava na escola. Aquela bagunça, aquela resenha, aí você tem que trazer os caras, a complexidade, você tem que saber quando você faz complexidade ou não, você tem que diminuir. Então, assim, até as construções dos treinos é diferente, né? E é sonho, né, meu? É sonho, amigo. Nós já tivemos ali, a gente sabe como é difícil, você tá lidando com sonho, você tá lidando com aquele menino que você não sabe a história de vida que ele tem, mas por trás tudo que tem, então você tem que saber tirar. Então eu tenho me policiado muito na geração. Tenho um filho de 19 anos também, então isso eu até chamo ele às vezes, falo, Bernardo... jogador? Não, meu filho parou esse ano, ele teve 2 lesões de cruzado e foi um momento difícil para ele, porque ele desistiu de jogar futebol e você sabe que é difícil você tomar essa decisão com 19 anos, e enfim, mas... foi muito difícil para ele, então isso tem me ajudado muito também, essa conversa com meu filho sempre, para eu poder extrair melhor. Então para mim tem sido um desafio novo na carreira, né? E já tenho visto as diferenças, até no trato, no falar, no jeito de montar os trabalhos. Então com a gente como treinador, eu acho que isso que vai fazer, você vai criando argumentos cada dia mais para você crescer na carreira, né? Com certeza. É importante, Nilson, o Wilson foi muito feliz na sua colocação, que o treinador de base, ele se torna um pai. Exatamente. Ele se torna um pai, o dia a dia é muito parecido, você tem que entender um pouco a mente da juventude de hoje e trabalhar isso para que ele venha entender, de fato, o que ele almeja para a sua vida, o que ele almeja para a sua carreira, e é desafiador. Quando o atleta vai para o profissional, lá em cima é tudo mais...
formal, né? E lá na base ele chega, igual o professor colocou, mais leve, mais solto. Então isso, quando você tem esse entendimento com esses atletas de base, que você é mais um pai e tem que instruir até o extracampo também, isso se torna muito interessante porque você consegue, de fato, mostrar ao atleta o que ele almeja para a sua carreira e forma ele de fato. É diferente você treinar o profissional e treinar o sub-20, mas é bem desafiador. Muito, Não, muito. É bem desafiador, Ed, você trabalhar com esses garotos. Hoje mesmo, porque você está trabalhando com sonhos ali, não é? Não, é isso que mais me chama a atenção, porque assim, é sonho, até quando você vê muito mais frustração no rosto, quando você não coloca para jogar ali, ou tá fora do treino, tal, então você tem que ter esse tato, deixar todo mundo trabalhando ali, para não ficar ninguém pensando. Eu tenho feito isso, e o desafio maior que eu tenho com o Carlos, que eu tô conseguindo, que eu tenho passado para eles, é esse objetivo de chegar, né? De mudar o patamar, perseguir o sonho deles, né? E isso eu vejo eles muito mais empolgado do que às vezes você tendo um profissional. Isso que tem me chamado muita atenção, porque eu acho que técnica, tática, física é isso aí, o cara correr, mas o cara que é entusiasmado, ele consegue ter tudo isso também. A gestão, né? E eu tenho visto, e os meninos são mais entusiasmados. Lógico que você vai catar grupo profissional, que também você vai tirar dali, mas a pegada já é outra, entendeu? Você vai para um outro negócio, entendeu? Não que ali você não vai cobrar, mas isso, mas é diferente. E eu, assim, tenho me policiado muito, assim, estudado mais. A verdade é esta. Eu tenho estudado mais, porque pra gente, já que tá ali, a gente quer, e estamos num clube grande que tem que ter excelência em tudo, eles têm que entender isso. Então, para mim, o maior desafio mesmo é entender a mente dessa molecada aí, que não é fácil. Hoje pela manhã mesmo eu passei um episódio interessante com um atleta, né? Ele teve um problema de ligamento, ele estava com a cabeça não muito boa e estava chorando lá e pediu para conversar. E é por isso que eu falo que essa questão do paizão, a confiança que o atleta tem no seu treinador, tem na sua comissão, é muito importante para isso. Ele ia conversando, mostrando para ele que há ainda a solução, que não acabou, é fazer o processo de recuperação e voltar cada vez mais forte, que a gente estamos ali para ajudá-lo. Então isso é muito importante, você ter a confiança dos atletas e fazer uma gestão, como o professor Wilson colocou, bem feita, porque tem que entender onde que está inserido. Estamos inseridos na base. Então, cabeça de jovem tem que ser tratado de uma maneira diferente. E além do futebol, como vocês enxergam o papel de vocês, treinadores, na formação humana desses garotos? Cara, outra coisa que eu tenho me preocupado muito em ajudar, porque eu acho que, vou pegar da minha geração, nós somos muito mal orientados em vários sentidos, né? E você sabe como é difícil, por mais que você tenha uma decisão, uma carreira, você parar de jogar, se você não se prepara. E nós sabemos que nem todos vão conseguir seguir nesse caminho, né? Nem todos vão seguir. Então eu tenho me preocupado muito no sentido de a gente mostrar o que eles podem fazer, o tempo ocioso deles. É muito tempo ocioso, né? Hoje você treina um período só na base, e muitos não, nós treinamos de manhã, e aí à tarde esses atletas, a maioria sem fazer nada. E hoje nós temos muitas situações que você hoje, com o celular, você consegue fazer uma faculdade, você consegue terminar, você consegue fazer uma outra língua, e a gente está tentando passar muito isso para eles, porque isso é uma complexidade muito grande, que o nosso país não tem isso, nosso país não se preocupa com isso, né, de você preparar a população academicamente falando. E eu acho que é o nosso papel como educador passar isso para eles também, e de uma maneira que você fala, pô, acho que o professor está falando que eu não vou vingar, mas de uma maneira sutil de entender o que acontece, porque eu acho que nós não fomos preparados para isso, principalmente o atleta, eu digo da minha geração, que é a mesma do Nilson, de também tem a nossa idade aí, pode falar, você é jogado, amigo, e depois se vira. Né? Então, se você não tem uma pessoa que te estrutura ali, ou uma família, ou alguém do meio, é muito difícil. E eu tive além de ter uma família, mas eu tive na base,
que chama Ricardo Rosa, hoje ele trabalha com o Neymar, muitos anos já trabalha com o Neymar, preparador físico do Neymar, trabalhou no Barcelona, trabalhou com o Tite na seleção, e ele tinha essa preocupação conosco desde eu conheci ele com 13 anos de idade, fiquei com ele até o sub-20 lá, e ele para mim é referência de base nesse sentido, de pegar, estuda, não é assim, então ele é um cara que pro tempo dele já pensava muito em todos os sentidos, né? Então, o que é o desafio nosso também que eu vejo como treinador, educador, é para um atleta que tem sonho, né? Como eu falei, como você passa isso? Para ele não achar que eu tá falando isso porque ele não acredita em mim, né? Então acho que a gente tem que ter esse time de mostrar para eles. Aí o clube hoje, o departamento de psicologia é muito importante nisso, a assistência social é muito importante nisso, porque o profissional do clube tem esse caminho melhor que a gente, até para nos orientar. Então hoje, como eu disse, estou me preparando muito nisso, porque eu sei que uma palavra, às vezes, que você pode passar mal colocada, né? Exatamente, você pode acabar com a carreira do jovem. Então quando eu cobro, eu quero mostrar para ele que eu estou cobrando porque eu acredito. E para mim vai ser muito frustrante se ele está na minha mão e não melhorar. Então eu tenho que fazer ele entender isso, que eu não estou cobrando pro mal. E é ser humano. Então eu acho que essa pegada da base é muito mais difícil. Para mim é muito mais difícil. É desafiador de verdade. Não, com certeza. Essa questão da psicologia hoje dentro do futebol é muito importante, né? Hoje nós temos a Majorria lá no Santa Cruz, que atende o profissional e a base com toda a sua equipe. Isso tem mostrado em tão pouco tempo, o Nilson e os que têm defeito, né? Os jogadores da base estão se abrindo mais com o psicólogo, conversando, né? Eu, em particular, tenho muito cuidado também com os atletas nessa questão de jogos online hoje em dia. Eu converso muito com eles, oriento eles para que eles não adquiram um vício, né, que venha prejudicar na sua carreira futura. Todos os dias a gente está conversando, tendo palestras nesse sentido, para que eles venham entender, né, e aí entra o cuidado da palavra, o cuidado de se colocar, para que eles entendam que a gente está preocupado com o futuro deles, né, para que eles venham ser cidadãos estruturados, psicologicamente, financeiramente também. É isso. E quando a gente fala da formação, sempre aparece essa dúvida, não é, de como equilibrar resultado imediato, ganhar jogos, títulos, e como desenvolver o atleta de forma individual. É importantíssimo isso, até uma colocação que se fala muito em base, né? Tem que ser campeão, tem que entregar títulos. É importante, muito importante isso, né? A gente sabe que o resultado em si, no fim do campeonato, é muito importante, mas a formação de uma base ela é muito mais importante no todo, né? Porque você está entregando ativo ao clube, está fomentando e educando e entregando jogadores com um nível e uma capacidade para dar um retorno financeiro e técnico ao clube. Então, eu sei que tem que ser campeão, como eu falei, mas a importância da formação acho que é muito mais importante nesse cenário. E como é, Wilson, lidar com isso? Porque vocês dois trabalham em clubes grandes. E nós sabemos que há essa pressão por ganhar o título. Apesar de que quando se fala, a conversa é muito bonita. Não, base é para formar, não é? Perfeito. Mas o que nós vemos é, às vezes, o treinador perder um título e ser demitido, ser mandado embora. Então o foco não é formar, é ser campeão. E aí, como eu queria entender, vocês são treinadores de base, né, falando diretamente do sub-20, como lidar com isso, como preparar a sua semana, os seus dias que antecedem o jogo, se vocês têm de performar os atletas, melhorar e desenvolvê-los, mas também precisam ganhar e ganhar títulos. Como... Eu acho assim, que nem você falou, tem discurso muito bonito, né, que nem você falou, que tem que formar, e nós sabemos que a realidade é outra, né? Salvo algumas equipes que realmente o projeto é esse, né? E realmente é um projeto, mas enfim. Primeiro que nós estamos nas equipes que brigam por título e o atleta tem que saber disso. Que ele está ali para ser campeão. Aí tem outro lado que você tem que formar o atleta. Porque também se você chegar a um atleta cheio de defeito individual, você vai ser cobrado também. Então a gente entra numa complexidade muito complicada. E é realmente, o que eu tenho, você está falando assim, o que eu penso nisso? Porque às vezes você no profissional, chegava um outro garoto ali e você fica meio assustado.
com algumas deficiências. Né? Você fala, pô, mas será que o cara teve tempo? Como será que o cara tá lá embaixo? Você não critica, você vai pensar o que... Você não sabe qual é. Geralmente você chega num clube rápido, porque você não tem... Você tem que uma temporada de um mês de temporada e vai treinar. E eu fiquei já em uma equipe aí que eu fiquei em observação, que teve que colocar um auxiliar profissional só para corrigir tática individual de atletas da base, em equipe grande. Aí você fala, e a equipe que ganha ano sim, ano não ganha tá São Paulo. Então você fala, caramba, qual que é o certo? O que eu tenho feito, nessa que comecei? As 2 primeiras semanas não, porque eu tinha que, além da parte física tal, implantar o modelo tal. O que eu comecei a fazer? Que é o que eu acho que nesse momento é o certo. Eu estou tirando um dia, então eu não estou pensando na tática, não estou pensando em nada. Dentro do que eu acredito que o time tem que jogar, eu tenho montado o trabalho que eu consigo corrigir. De repente, o corpo do zagueiro, sabe? Então eu estou corrigindo o comportamento do central. Aí no ataque eu tenho corrigido, de repente, a alavanca de chute. Então tenho corrigido o domínio de bola. Então eu vou corrigindo esse dia só para isso. Né? Então, Com finalização. É o dia da tática individual. Tática individual que total. Total. Se eu fosse coordenador da base, eu não permitiria, um exemplo, isso em conversa, é óbvio, né? Não no autoritarismo, mas se eu sou o coordenador, eu preciso passar as diretrizes. Claro. Correto? Claro. O microciclo de vocês não poderia ter somente um dia de tática individual. Sim. Aí que acontece? Era no mínimo 2 dias. No mínimo 2 dias. Por quê? O que eu entendo? Se o atleta ele não tem o domínio desses princípios, perfeito, o seu jogar ele não vai fluir. Se ele não domina bem a bola, se ele não passa bem a bola, se ele não não cabeceia bem, se ele não cruza bem, se ele não chuta bem, se ele não tem um bom perfilamento de corpo, nada adianta dele entender dos conceitos daquilo que é o jogo, do atacar espaço. Exatamente. Sabe? Porque se ele não domina aquilo que é o fundamental no jogo, princípio básico, eu sempre costumo falar para meus jogadores que quem joga bem futebol é quem domina bem a bola e quem passa bem a bola. Exatamente. Ponto. A partir daí, você é bom jogador. E aí que a gente tem feito? Esse dia inteiro. Aí tem os 2 dias que nós temos, por isso que dá 3. Porque nos outros 2 dias, você tem um volume maior. Nesse dia que eu tenho um volume maior, porque hoje a gente está trabalhando com o GPS, é ótimo isso. Então o Náutico providenciou isso com uma parceria. O que a gente faz nesse volume maior? Nós temos dentro do primeiro trabalho, que são todas as sessões, então assim, o aquecimento não é um aquecimento por aquecimento. Sim. Já é dentro do modelo da correção. Então você já ganha esse trabalho que a gente faz em conjunto do aquecimento voltado, exemplo, domínio direcionado com passe entre linhas, porque estamos com dificuldade. Então o aquecimento vai ser voltado para isso. Né? Estou dando um exemplo desse, pode ser vários exemplos, desde exemplo de coordenação de linha, né? Ou disso aí. Então a gente já faz o aquecimento, não é ou só ativa numa situação, de repente, a pluviometria, mas já vai para um trabalho, aquele primeiro trabalho, já é nesse sentido, todos. Então todos trabalham nesse sentido. Aí você entra no trabalho 2 ou no trabalho 3, e aí você tem um complemento no final, porque a gente tem esse dia, vamos dizer, para gastar o atleta. Então a gente consegue, dentro desses trabalhos, dentro do próprio ciclo de dia de tática, técnica, fazer isso. Eu tenho feito isso dessa maneira. Aí depois você vai desenvolvendo o trabalho. E aí também tem o dia do individual, que você vai pegar 2, 3 meses, que você sabe que... eu trouxe o Nivaldo para trabalhar comigo, que foi o gol mais rápido com a brasileira, que tá ali, craque, jogou muito. Pô. E o Nivaldo tem pegado os atacantes, o Nivaldo orientar um atleta. Mesmo, cara, que bacana, é uma coisa assim. Disso. Olha, outra coisa que eu sou a favor. O que fazia lá no Náutico agora. Outra coisa que eu sou a favor. Para mim, em cada categoria, eu teria um ex-atleta. Perfeito. Para trabalhar essa tática individual. Exatamente. Melhorar esses princípios. O Nivaldo tem feito isso. O Nivaldo fez, que dia que foi? Acho que foi na 4ª agora, o Nivaldo fez comigo, isso aí na 5ª. Nós dividimos, porque então dividimos. Cara, com todo respeito, o cara vai hoje dar um Google no Nivaldo. Pô, o Nivaldo tá me ensinando aqui a bater na bola, pô. E sem contar esse convívio que ele tá tendo com o ídolo do clube, com um cara que é referência.
E que no dia a dia, porque aí vai aproximando os laços, e aí o Nivaldo passa a ser um amigo desses garotos. Exato. E aí muito, começa a contar, passar pra eles como era a época dele, como ele fazia, como era. Já começa a entrar na resenha, brincadeira com ele. E os jogadores começam a entender melhor todo esse processo. Por quê? Está tendo um convívio direto. Primeiro já tem um treinador que é ex-jogador. Depois tem mais um ex-jogador que está trabalhando essa tática individual, que é o melhorar, o refinar tecnicamente esses atletas. É isso aí. Caramba, isso é muito rico. E lá, Ed, e você? É importante o que o professor colocou, né? Que já quero parabenizar o Vinícius Branco, o Júnior e o Gabriel, que é da preparação física. Todos os dias, de terça a sexta, o meu trabalho de aquecimento já é trabalho voltado dentro do nosso modelo de jogo, que eu penso para o jogo, o aquecimento deles, trabalho de passe, finalização, já faço englobado dentro desse aquecimento e todos os dias, Nilson, eu procuro fazer complementos. Né? Tem dias que a gente, lógico, tem que pensar um pouco no adversário, na quinta e na sexta, mas eu tento todos os dias pegar um setorial e trabalhar individual por setor e fazer esses complementos, que é muito importante. E eu gosto de bater na bola, eu gosto de mostrar para o atleta. A batida está em dia? Está em dia. Eu brinco com eles lá direto lá, falei, no dia que vocês baterem igual eu na bola, vocês estão bem. Né? Mas eu gosto de mostrar na prática e gosto desse trabalho em conjunto, preparação física, com a parte técnica. Eu não vejo, mesmo no profissional, eu já não trabalho de outra maneira. Eu não trabalho de outra maneira, né? Mas a gente tá falando disso, eu acho que do 13, 11, 15, cara, eu sou muito a favor de jogar bola, sabe? Eu também acho. Eu acho 13... muito horrível no 13, às vezes você vê umas instruções, sai na linha de 3 ali pra mim. Eu fico puto, desculpa a palavra, fico puto, porque assim, cara, eu trabalhei com um auxiliar meu que era cria do Cilinho. O Cilinho foi um dos caras que mais inovou no futebol. O trabalho do Cilinho era desde o 13 ao profissional a mesma coisa. E ele fez grandes times. E era mais ou menos isso, jogar bola em todos os sentidos, entendeu? E com ele que eu comecei a fazer esse trabalho de filmar individual, mesmo no profissional. E deu muito certo, porque o Cilinho já fazia isso no 13, ele fazia todo mundo jogar em todas as posições, no 13. Era obrigado, tanto São Paulo como... a Portuguesa, o Rio Branco, o 15 já uns times que ele fez jogar muita bola na época, o Paulistão era muito grande, né? E todos tinham que jogar em todas as posições, do 13 ao 15. Não podia não jogar em todas as posições, assim, os trabalhos desde a bolinha de borracha, enfim. Então eu acho que os caras falam tanto de essência no Brasil, sabe, né? Mas eu acho que o 13 e o 15... E a gente sabe que na base o jogador chega só atacante. E às vezes o cara tem uma desvoltura maior para jogar numa determinada função. Meia, e aí o treinador fica um pouco engessado e não testa, vamos dizer assim. Outro dia o João Paulo dá uma entrevista também. O cara é pequenininho, o cara é fininho, põe pra beirada, né? Não joga pra dentro. O João Paulo do Palmeiras falando. Eu até brinco que lá tem o Jeromel, o zagueiro. Ele era centroavante. Cheguei lá, era centroavante. Eu olhei, falei, vamos, meia. Volante, zagueiro, tá 2 anos de zagueiro comigo e tá performando, tá começando a pegar. E ele hoje entendeu que ele é zagueiro. Né? Mas desde o sub-12, sub-13. É importante ter esse olhar, não é só treinar, mas é também perceber. A percepção. Claro, né? Você ter essa percepção de que o atleta pode gostar de jogar naquela função, mas você entende que pelas características que ele tem, ele pode performar melhor, ele pode entregar mais em outra função. Matheus Castilho, que está no profissional, é outro. É lateral direito, primeiro ano. Eu conversei com ele, você tem característica de meia. Vou lhe entregar 10, você vai jogar. Ele está jogando, fazendo gol, assistência e está no profissional de meia. Mas eu acho que esse papel na base é fundamental, porque eles estão em formação, né? Formação. Então você tem que entender, testar mesmo essas posições aí. Eu acho que isso aí também, concordo. E quais os princípios de jogo que vocês mais têm priorizado no sub-20? Intensidade, posse, transição rápida, enfim. Cara, hoje, como eu disse, em termos de modelo, até porque é o que eu acredito também, em jogo de aceleração, não é uma posse mais bem vertical. Então é o que a gente mais tem trabalhado, são essa posse com verticalidade, com muita velocidade, né? Aceleração de corredor, troca de corredor, atacar o espaço. Então a gente tem trabalhado muito isso, trabalhado muito também as compactações, como a gente faz também em cima, defensiva,
a linha alta, o porquê da linha alta, o momento da alavanca, né? Quem que é o base da linha alta, como que se faz isso, quando que eu não como que eu faço a pressão e como eu marco na zona. Já estou passando toda a dica, professor, aí, tá vendo? Mas, enfim, é um modelo, não muda. A estratégia é estratégia, mas... Mas o jogo ele é dinâmico, por mais que a gente fale. A gente aqui, brinca, jogo, tá brincando, o jogo ele é muito dinâmico. E às vezes muda e também tem um imponderável dentro da partida, né? Você sabe disso. Mas assim, digo assim, porque são os modelos que a gente trouxe lá de cima, né? Digo do profissional. Então é o que a gente tem mais batido nisso, em termos de modelo, né? Do que a gente quer. Pegamos 3, 4 situações, porque não adianta você querer mudar. Então, Muita assim, coisa. mais acelerar corredor, a própria pressão pós-perda, nós estamos conseguindo já chegar no PPDA bem bacana, dentro do que a gente acha que é legal, né? De quantos segundos de quantos toques o adversário tem que dar. Então a gente tem trabalhado muito voltado para isso, que é essa intensidade de jogo, que é o que o clube vem jogando e é o que eu também acredito. Existem algumas variações, né? E na base fala muito de transição, né? Existe muita transição em base, é muito mais rápido. É mais difícil fazer um jogo apoiado, né? Eles querem correr. Isso eu tento mostrar para eles que o importante do jogo é a bola, você tem que estar com a bola. Então eu gosto de ficar muito com a bola e ser agressivo e jogar no campo do adversário. Quanto mais longe do meu gol e mais perto do gol adversário, eu vou ter um pós-perda já perto do campo adversário. Então, todos os meus trabalhos é voltado no campo do adversário. Eu olho para o meu gol, meu goleiro tem que estar tranquilo lá atrás, minha defesa sempre do campo adversário. Porque eu estou longe do meu gol e próximo do gol adversário. O importante é chegar no gol adversário e ir com a bola. Então, eu foco muito nesse trabalho, bola, porque se você está no ataque perto, você pode recuperar lá no pós-perda. Então você prioriza, no caso, ter posse, ter o controle do jogo a partir da posse da bola. O tempo todo. É importante isso. Eu acompanho muito o futebol e entendo, né, que Jorge Jesus veio aqui no Brasil e ele deu uma lição nisso para nós. Que a equipe do Flamengo dele jogava o tempo todo no campo do adversário, e sufocava o adversário e conseguia entregar bastante. Então isso é importantíssimo. E eu tenho dentro do meu modelo de jogo, meus atletas, eles já sabem. Quando olha para mim, que faz alguma coisa errada, porque a gente prioriza muito isso. Tá sempre no campo adversário e com essa posse de bola. E para vocês, qual é o maior desafio ou maior dificuldade, melhor assim, qual a maior dificuldade que vocês têm de trabalhar com jogadores de 18 e 20 anos? Primeiro, eu acho que é uma ansiedade que eles têm a mais, ansioso em algum momento. A percepção do jogo, eles vão ter com mais maturidade conforme tem mais jogos. Infelizmente, aqui em Pernambuco joga-se pouco, né? É verdade. Então, isso... É uma eu tenho percebido que a dificuldade, eles são pouco jogados. Então, por isso que quando pega um time jogados, do Sul, e você vê a diferença que porque os caras jogam. Isso, eles têm pouca vivência. Então, assim, a dificuldade é eles saber os momentos do jogo. Até nós estamos de acelerar, de ficar com a bola, enfim, vários momentos. Então, e eu vejo que é muito por conta que eles não são jogados, jogam-se pouco. E algumas situações de um nível baixo. Joga pouco e quando joga, você tem algumas situações que é baixo o nível. Tirando alguns 3, 4 clubes, a gente sabe que é baixo. Infelizmente é isso. E é ruim para esses atletas, né? Com certeza. Hoje você pega outras equipes do Sul aí, do Sudeste, até algumas do Nordeste agora, os meninos jogam, estão preparados. É só você colocar a camisa. Aqui, lógico que tem alguns jogadores que amigos, nasceu jogado. Você sabe que você pode, a gente até brinca, porra, joga jogador de bola, a gente até, né, sabe que o cara vai jogar. Mas enfim, poucos jogos, então eu percebo que alguns erros são de falta de jogo. De ansiedade, falta de jogo, falta de ter vivenciado alguns momentos. Não por falta de qualidade, que tem muito aqui. Né? Aqui, o estado rico demais em qualidade. A gente vê, esse ano que eu tô aqui, vai fazer um ano que eu tô aqui, a gente viu muito jogo de base, né? Então, os atacantes muito rápido aqui, todas as equipes têm atacante rápido, o jogador, eu acho que é uma cultura mesmo do estado, você ter atacantes de velocidade e mobilidade, como tem atacante de mobilidade que joga por dentro, por fora, é muito difícil você achar isso. Esses atacantes que você fala, moleque mexido, joga para ali, você põe aqui, faz fora para dentro, ataca espaço, e é dele. Então, o que eu acho que falta é jogo. Evoluiu bastante, Nilson. A carreira de base aqui em Pernambuco,
dos grandes, né? Vou dizer os 4, Retrô, Náutico, Sport e Santa, está muito mais competitivo, né? Mas a cobrança dos clubes na reunião com a federação foi justamente isso, ter mais jogos. Precisa jogar, que esses atletas precisam entregar e performar, né? E só vai conseguir isso jogando. Então isso foi até uma discussão na federação no início do ano, que precisava de mais jogos, e a gente vê que realmente quando o Náutico, Santa, Sport, Retrô pega a equipe do Sul, já consegue competir pela qualidade e pelos profissionais que estão hoje fazendo um futebol de base com mais cuidado, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê realmente que falta jogos. Não, eu vejo, é legal porque você vê assim, eu acompanhei bastante o ano passado a Copa Pernambuco, que foi quando eu cheguei, de 20. Esse ano foi Copa Pernambuco primeiro de novo, e você vê os profissionais todos capacitados. Você olha, porque na minha função que eu estava, eu tinha que analisar o jogo e passar o que eu estava vendo, porque eu era o auxiliar da casa, e ver como a base tá, ver quem possível atleta profissional. E o que mais me chamou a atenção foi a organização dos treinadores. Então, do professor que eu vi jogar ano passado, eu vi 2 semifinal belíssimas entre Náutico e Santa Cruz, uma no CT, outra no CT do Santa. 2 jogaços com gols, 3-1 ou 3-1. Me lembro, a gente perdeu 3-0 e reverteu, foi 3-1 no outro jogo da volta. No último minuto tomou um gol de pênalti, né? Exatamente. Enfim, mas 2 jogos assim... sensacionais. Não é? Jogo que você falava assim, valeu a pena você tá ali, quem perdeu. Mas enfim, o que eu quero dizer? Dos profissionais, né? Desde a área, todas as áreas. Isso é legal pra gente como profissional. Agora, eu também acho que, continuo achando que a falta de jogo pega muito pros atletas daqui do estado. E em questão de investimento no Santa Cruz, na base, como é que tá, Ed? Eu quero até aqui parabenizar, né, o nosso presidente Bruno, o nosso diretor Fernando Nunes, que desde que assumiu, Nilson, não mediu esforços para entregar, dentro do possível, né, uma estrutura para que a gente venha trabalhando. A gente sabe que não é o ideal ainda, né, isso é real, a gente não precisa aqui estar querendo maquiar as situações, a gente sabe que falta muita coisa, mas dentro daquilo que eles se propuseram a entregar, eles nos deram, e a gente estamos trabalhando e temos que entender onde a gente está inserido também. Não adianta a gente querer fazer algo que não esteja ao nosso alcance, mas eu sempre digo, né, quando você é um bom profissional, você consegue fazer no ruim, né? No bom todo mundo é bom. Então, isso é até desafiador para mim, para minha equipe, para a comissão no todo. A gente conversa muito sobre isso no dia a dia, que nós conseguimos fazer uma salada, uma feijoada com o pouco que tem, a gente consegue entregar, consegue mostrar que realmente o Santa tem capacidade de brigar, de ser campeão, de entregar jogadores. Então, isso é muito importante. A gente vem numa crescente muito boa, desde que o presidente assumiu, junto com o nosso diretor, que está mais próximo de nós, conversando, escuta mais, pede opinião nossa no dia a dia. Então, isso é muito importante. Creio que com a chegada da SAF agora mude radicalmente a questão de estrutura, mas a gente estamos no caminho legal, traçando no dia a dia. Não adianta a gente pensar na copinha hoje, né? Nós estamos pensando semana a semana, fazendo o que tem que ser feito para não atropelar o processo. E quantas promessas que você vê assim que o Santa Cruz tem? Jogadores assim que você fala, o clube deveria investir mais nesse, naquele jogador. E também, depois eu vou me voltar para o Wilson, e também como é que está esse processo de captação do Santa Cruz? Tem ido nos interiores atrás de jogadores? Porque para mim, os craques ainda eles existem. Eles estão aí. A dificuldade é de entrar nos clubes. Para mim, essa é a grande dificuldade, não é? De entrar nos clubes. Então, como está esse processo no Santa? Que ótima pergunta. Quando eu cheguei no Santa, Nilson, eu senti falta disso. Cadê os atletas do interior? Não desmerecendo o atleta da capital, que tem muitos jogadores fantásticos aqui. Mas nós não podemos fechar os olhos para o interior. E eu comecei esse processo de captação com a minha equipe, e eu mesmo tirava, quando moro em Serra Talhada, quando eu ia para o interior, o pessoal, tem jogador ali e tal, e eu ia mesmo fazer essa captação e buscar
esses atletas, e hoje a gente temos, dentro de todas as categorias, 6, 7 atletas do interior. Muito importante. Hoje nós temos o Andrei, que é também do Sertão, camisa 10 sub-17, canhoto. Nós temos lateral também, que é um dos destaques também do sub-17, que veio do interior. Nós temos o capitão do sub-20, Lucas Fabiel, que é do interior, né? Temos o Renato Breno, que foi para o Vasco, voltou o goleiro, também que é do interior, que a gente que foi buscar, né? Então, assim, existe hoje dentro do Santa várias promessas, né? Lógico que precisa ser trabalhada, lapidada, que é o processo do dia a dia, né? Mas hoje nós temos o Dieguinho, que fez um gol contra o Sport Sub-15 ontem, um gol de falta sensacional. Eu vi, um golaço. Nós temos o Andrei, do Sub-17, camisa 10, 09. Então que já está no Sub-20 conosco também. As possíveis revelações, possíveis nomes que podem surgir daqui a um tempo. Tem Rian 07, que já atuou pelo profissional, Vinícius Hora, Castilho. Então, vários jogadores, a dupla de zaga, Ítalo e Salles, do Sub-15. Então, jogadores que a gente captou, né, todo o staff do Santa Cruz, a direção, vem captando e entregando esses jogadores para o Santa Cruz e um futuro próximo. Eu tenho certeza que o Santa vai colher bons frutos. O Náutico eu vi que está investindo, Wilson. Tu me falou que o Sub-20 tem até GPS para treinar agora, os treinos são monitorados. O Santa também tem, não? Ainda não. Ainda não, mas vai chegar. Vai chegar. Com a SAF agora chega. Nós vamos cobrar aqui para chegar. Então, o investimento na base no Náutico tá bom, Wilson. O que você acha? Eu acho assim que agora o Dudu Capixaba, que já fazia essa coordenação, ele voltou para continuar com o professor Hélio, mas ele que está fazendo essa coordenação, inclusive um projeto que eu vi que ele está fazendo voltar essas avaliações fora da cidade, né? O Náutico tem bastante jogadores, mas eu vi que a captação precisa melhorar. Então tem alguns modelos de captação que estão sendo desenvolvidos já agora no Náutico. Eu acho que é bem legal isso aí. Então já estão desenvolvendo essa captação. Da melhoria do GPS, é uma parceria com a Universidade Federal. Então, qual que foi o grande sacado do Náutico? Às vezes não é o dinheiro, sim você correr atrás e trabalhar, mostrar o projeto. Então, o que a gente tem feito lá é o projeto, como alguns estagiários, desde a área de fisioterapia, preparação física, estão vindo também nos auxiliar, que para eles é muito importante. Então, isso não é dinheiro, é você arregaçar as mangas, procurar e mostrar o projeto. E foi isso que nós estamos procurando fazer, né? Então, junto do Bruno Simões, do Lucas, o fisiologista, conseguimos trazer essa situação. Tanto dos GPS, que é de última geração, ótimo para trabalhar, que a gente sabe como isso faz diferença. Hoje faz muita diferença, em todos os sentidos. Essa situação da captação tem que melhorar, mas isso o projeto já começou também a andar as reformas no alojamento também, de ampliação também, começaram também no Náutico, também tudo via essa situação dessas parcerias. Então, os campos, para mim, do CT, a gente tem cuidado lá, e o CT tem feito uma dimensão bem bacana, então a gente está conseguindo também... Os campos estão bons para treinar? Os campos estão bons, assim, o do profissional está melhor. Então, o que a gente está falando, o 2 e 1 a gente deixa para o profissional e para o 20. E o 3 foi totalmente reformado também, que está suportando as duas categorias. E aí tem um outro que não é tão bom, mas tá bacana lá para o 13, para a formação que eles chamam, né? Mas enfim, hoje de campo não posso reclamar de nada. A academia a gente compartilha, né? Que não é o ideal, mas como o treino é em contraturno, o horário de fisioterapia a gente já não está liberado lá, então a gente está conseguindo fazer todo um trabalho igual ao profissional. Então hoje a gente tem check-in para chegada, né? A gente tem um check-in da chegada, nós desenvolvemos o mesmo software do profissional, que também não é custo. Os atletas então recebem, então a gente sabe qualidade de sono, se sentiu a dor, como foi pós-treino, então a gente tem um check-in que o atleta faz na chegada do profissional, mesmo que a gente fez na base. A gente levou o projeto profissional para a base, em todos os sentidos. Claro que a alimentação não é a mesma, a gente sabe que nem tudo... Claro. Isso é normal, a gente não vai conseguir ser o Palmeiras. Mas a gente tem profissionais se esforçando, se desdobrando, que a gente está o dia inteiro no clube, tipo eu e o Dudu, nós estamos o dia inteiro no clube. A gente chega de manhã o dia inteiro vendo as situações. Então, assim, a gente está conseguindo que o atleta do 20 seja preparado também nisso.
Como que é a responsabilidade do profissional? Que hora que ele chega? O treino profissional é às 4, o cara tá chegando lá 1h30 da tarde, né? Então, tem os pré-treinos, tem todas as situações de recovery. Então, assim, nós estamos conseguindo, dentro do que pode trazer, na verdade, o profissionalismo para o 20. Né? Falta muita coisa? Falta. Né? Falta. A gente está... Então, se Deus quiser, vai conseguir esse acesso aí, se Deus quiser, que as coisas a gente sabe que a tendência é melhorar. Puxando, não tem como falar que não. Não dá para você gastar dinheiro. Então, a gente está tentando na parceria e no profissional... dos profissionais mesmo da casa, da própria casa, fazendo 2, 3 funções com capacitação, né? Para a gente conseguir melhorar a estrutura do clube. O presidente tem ajudado muito, tem feito reuniões com o Dudu tem toda a liberdade, ele já fez um trabalho na base do Náutico um tempo atrás, né? Então ele está trazendo de novo esse mesmo trabalho e passa por isso que você falou que eu achei bem legal, que são os captadores. Recebemos agora aqui na nossa mesa o grande homem de Melo e ele vai fazer algumas perguntas para vocês também. Alexandre, manda brasa, meu querido. Diante desse trabalho todo que está sendo feito, diante dessas motivações que se tem, diante do que eu perguntei, os jogadores nos times que estão jogando no Náutico e no Santa Cruz, como é que o jogador da base, que é de casa, que é ativo, não está tendo oportunidade de entrar no jogo para resolver? Olha, eu acho assim, não vou falar do que eu vivo, né, no Náutico. Acho que o Náutico, desde o começo do ano, contou muito com os jogadores da base, né, fazendo parte do elenco. Talicinho, Caion, Maranhão, Felipe Santana, Índio, Léo goleiro, que machucou algumas vezes, que é um excelente goleiro também. Deixa eu lembrar mais. O Dudu, que subiu com 16 anos. E daí teve o Redael, que não é dessa geração, que teve uma cirurgia de joelho, mas também é da base. Um atleta, então, assim, mais ou menos esses 7 ou 8 jogadores. E Maranhão, né? Acho que eu não esqueci. Uns 8 jogadores que faziam parte do elenco, efetivamente, não. Desses 8, pelo menos uns 6, 5 brigando, como segunda opção, brigando para jogar. Perfeito. Brigando para jogar. É a leitura que eu fiz também. Brigando para jogar. Não eram jogadores que estavam lá para completar treinamento. Tanto que... E eu acho que algumas situações poderiam ter jogado no primeiro semestre, no meu modo de ver. E não jogaram, mas aí é opção, a gente tem que respeitar. Cada um tem sua opção. Poderiam ter sido lançados em alguns jogos que eu tenho para mim, que não eram jogos assim, num teor de um clássico, que não pode jogar, porque o Indy estreou no Contra Sport, num clássico, que foi muito bem o zagueiro. Né? Não é nesse sentido, mas no sentido que eu acho que você poderia, já que eles estão ali, ter dado oportunidade para eles. Para eles, quando chegasse o Campeonato Nacional, ter mais jogo para você, não é apostar, para você falando, é ele. Né? Como alguns jogos, Talicinho fez gol aqui na Série C, Caion foi super decisivo em alguns jogos, decisivo no sentido estratégico, tático. O Felipe teve um momento muito bom, Felipe Santana. E teve normal, jovem, às vezes não conseguiu manter o rendimento. O rendimento faz parte, a opção de treinador, a gente tem que saber isso aí. E o Índio também, mesma coisa. O que eu acho nesse momento, eu acho que principalmente o professor Hélio tem oportunizado muitos atletas em termos até de dar moral, de falar com eles, de ter colocado. Ele lançou o Dudu com 16 anos. E depois o Patrick entrou num momento muito bom, no meu modo de ver, o Patrick começou a dar resultado, então o Dudu um menino de 16 anos, que é um potencial gigantesco, né? O Talicinho teve uns jogos que ou entrava o Talicinho, ou entrava o Caion, ficou uma situação assim, né? Eu acho que não deram sequência também em termos de, não só de desempenho, de situações de jogo, que eu acho que ele entendeu. Nesse momento. Mas o que eu penso, que eu acho, é que esses jogadores no primeiro semestre, eles poderiam ter ganhado mais casca. Minutagem. Exatamente. Para você agora, uma fase final, acho que nesse jogo o Caion foi convocado, o Talicinho não foi. Nós até levamos ele pro jogo sábado porque ele machucou, e a gente até colocou, o professor pediu, a gente levou ele pra base, para ele ganhar ritmo, que é mais fácil. O Indy jogou, né? Radael foi pro banco já de uma opção, porque o Patrick machucou. Então eu acho que às vezes a gente não pode julgar assim, quando um atleta vai mal, porque não colocou o da base. Porque na semana aquele atleta de repente mostrou um desempenho bom,
E naquela partida ele teve oportunidade e não rendeu. Acontece isso também. O atleta tendo deu um exemplo, pode ser quem a gente quiser dar de exemplo, ó, trabalhou bem e não conseguiu. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um lateral chamado Vinícius, muito bom. O Vinícius ia ter oportunidade, não seria contratar outro lateral esquerdo. E o Vinícius teve uma lesão seríssima. E aí teve que trazer um outro lateral esquerdo no profissional. Ou seja, o clube não ia contratar um outro lateral esquerdo. E teve que contratar. Então, assim, por quê? Porque o clube acredita, nesse caso o Hélio acreditava, que esse jogador resolveria o problema. Então, acho que é muito do rendimento daquele momento que você... Não tem como você prever quem vai jogar mal, quem vai jogar bem o jogo. Você consegue dar o treinamento. Aí tem o imponderável da partida, que aquele atleta não rendeu o que pode ser rendido. Agora, eu acho que o Náutico tem muito jogador no profissional, né? Que aí também não pode ser base. E tem time que não tem coragem de não deixar nenhum elenco. E aí eu acho que você frustra quem está trabalhando no 20. Começando agora a trabalhar pouco, que eu quero que mais jogadores meus estejam lá. É porque seja oportunizado. No estatuto do clube diz que o profissional tem que ter 30% da base. Sim. Tá no estatuto lá do clube. Então, que assim, ótimo, qualquer que treinador ótimo, que chegar, que ele vai ter que comprar, a não ser que a diretoria seja frouxa e não faça que ótimo. Mas tem assim, eu acho que os jogadores da base, quando foi utilizado, eu não vi ninguém do mal. Então, eu achei que faltou um pouco assim, que é o meu digo. O primeiro semestre o pernambucano, dando um exemplo. De todos que nós disputamos, é o campeonato mais fácil. Sim. Vamos ser sinceros, ninguém tá... Mas você tem Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série C, é o Pernambucano. E nós jogamos... Teve jogo que eu lembro, jogou terça, quarta, chegou do sábado, domingo, quarta, e não se colocou. Pra você... Vamos ver se o Nilson é bom goleiro mesmo. Vamos colocar, alguém tem que colocar. Então, de repente, você entendeu? Pra você chegar no momento decisivo e não jogar também nas costas de um garoto agora. A responsabilidade. Eu não concordo. Eu acho, não, se é uma coisa, o garoto é o Caion, que já tá lá, já tem casca. Mas o Índio não entrou? Mas o Índio também contra o esporte. Foi o maior desafio do Índio. Pois é. E o Índio foi bem. E o Índio contra o Bahia também foi bem. Eu, por mim, jogo todo mundo. E o Índio do Bahia? O Índio contra o Bahia? Joga quem tem bola. E o Índio contra o Bahia foi bem também. Sim. O Índio contra o Bahia não teve medo de colocar. Eu não tenho. Eu acho que o Índio. Deixa. E o Felipe também foi bem. É importantíssimo que o professor Wilson colocou aqui. Né? O Santa é um caso, vou dizer, atípico. Né? O Santa vem numa pressão gigantesca, né? Ficou sem série o ano passado. Esse ano disputam uma Série D, né? E existe uma pressão totalmente diferente de qualquer outro clube aqui no estado pelo acesso. Né? E esses jogadores mais cascudos, né? Eles têm por obrigação de levar esse clube ao acesso. Esse ano, no Santa, Rian, atacante, professor Cabo oportunizou na partida. David Cabeça, lateral esquerdo, também foi oportunizado. Viniora já tinha sido colocado para atuar com o Itamachule, e aí com o professor Cabo também já foi oportunizado e entrou muito bem. Infelizmente, uma sequência que ia ter maior, ele acabou se machucando, teve uma lesão de posterior, e isso teve como o professor colocou, uma fase decisiva, né? Existe aquele processo do cuidado também de não expor e queimar o atleta nesse sentido. Então foi feito um trabalho, lógico, de cuidado com esses atletas, né? Para que não venha expor e quebre o processo desses atletas. Então, no Santa, hoje eu acho que foi um divisor de águas. Né? Os jogadores mais cascudores, nós temos o Jantos, que é irmão de Israel, zagueiro. Né? Aí hoje nós temos o Eurico, o William Alves e Matheus, os três. Né? E ele está lá dentro do elenco, sendo trabalhado todos os dias. Até porque para competição longa, você tem que ter 5 zagueiros. Né? Então você está me dizendo que para o ano, na Série B, Série C, desculpe, o Santa Cruz deve lançar mais atletas da base no grupo. Sim. Até para jogar o Pernambucano, que é, que nem você falou, um campeonato que eu acho que serve de entrada, né, de início, até para a gente testar os caras. Até porque vai ter um calendário mais extenso e aí se deve oportunizar bem mais. Vai ter extenso, mas vai ter menos jogos, tá? Porque estamos fora da Nordeste. Mas obrigado, tá respondido. Pessoal, quero agradecer a vocês. Obrigado por receber o convite, por vir aqui. Foi muito bom
esse bate-papo com vocês. Acredito também que, espero que vocês tenham gostado. O torcedor vai gostar muito de vê-los falando aqui no Homem em Campo, colocando as ideias de vocês, conhecendo melhor os treinadores que eles têm na base deles, tá? Então eu agradeço a todos vocês e até uma próxima, e 30 segundos para vocês encerrarem aí, para darem as considerações finais de cada um de vocês aí. Eu quero agradecer pela oportunidade, acompanho o programa de vocês sempre, é muito importante a colocação que é colocada aqui em prol do futebol, pelo bem do futebol, isso é muito importante para que o torcedor fique bem informado. Né? Agradecer ao professor Wilson Júnior, prazer em conhecê-lo, né? Acompanhei quando era jogador, né? Esse aqui foi em Serra Talhada, tinha 9, 10 anos, ganhei 1 milhão de Nilson. Foi mesmo? Ele tava no Náutico, lembro como hoje. Pai. Lembranças. Né? Renatinho te deu alguma coisa? O Renatinho é meu parceirão, meu amigo. Né? Hoje eu estou no Santa porque ele fez esse convite, me trouxe para o Santa Cruz, e a gente tenta honrá-lo e agradecer, fazendo um bom trabalho e representando a camisa do Santa com o melhor respeito possível. Renatinho, chega aqui, Renatinho, rapidinho. Professor Wilson. Quero agradecer também, porque é difícil quem abre as portas para a base, assim, né? E primeiro o Nilson, conheci o Nilson em 94, nós fomos para uma seleção sub-20 junto, depois fui reencontrá-lo lá em Portugal, né? Jogamos contra também, eu perdi. Mas enfim, cara, é um amigo que eu tenho no futebol e muito feliz por ter visto todo o conhecimento dele, a capacidade, né? E de verdade, é difícil a gente, na base, você ter essas oportunidades de falar de futebol, né? E o professor também, acompanhei o trabalho dele também, falei para ele aqui agora, viu os jogos do Santa Cruz. Então, só agradecer mesmo e continuar trabalhando. Sei que, tenho certeza que esse trabalho nós vamos dar fruto para o Náutico. Renatinho, vem cá, chega aqui mais perto. Rapaz, o Ed Lima disse que eu dei 1 milhão pra ele. E tu não desse nada pro cara, meu irmão, que é de Serra Talhada também. Fala aí, pai, pô. Ele falou que pediu a chuteira, mas você deu 1 milhão. Eu calço 38, o pai dele é maior do que eu. Valeu, pessoal. Homem em Campo encerrando e obrigado. Um forte abraço e Deus abençoe.